por um tempo e depois entrega os poderes excepcionais, o estado de exceção e de volta para a República. E o terceiro diz que é eleito pelo povo. Diz que esse é o pior. Ele diz assim, esse deveria ser o melhor, já que o povo lhe deu esse direito. Mas como ele vai querer se perpetuar lá, não vai querer devolver o mandato, ele vai querer se perpetuar, ele vai implementar uma política como é que ele diz? Ele diz uma política quase que eu diria assim, capar, não é muito bom não, de castrar, talvez, ainda não é bom, de surrupiar o povo, o poder de reação. Está entendendo? Aí nós temos que compreender como é que, e nesse sentido diz que o governo autoritário eleito pelo próprio povo, ele pode ser o pior, porque como ele não é um governo que tomou a coisa por um golpe, ele vai fazer com que o povo se satisfaça com outras coisas e não critique, mas não reclame, mas não tenha mais condições de tirá-lo daí, certo? Então, nós temos aqui descrições para onde vai esse poder, e ele é apelativo mesmo, oh, pobres, miseráveis, povos insensatos, né? Ele diz assim, como esse tirano ousaria atacar-vos se não estivesse em conluio convosco, com vocês, quer dizer, não vocês, né, os outros lá, e o que ele poderia fazer-vos se não sois receptadores do ladrão que vos pilha, cúmplices do assassino que vos mata e traidores de vós mesmos. Semeais vossos frutos nos campos, né? Para que deles ele faça estrago. Mobiliais e supris vossas casas para fornecer-lhe as pilhagens. Alimentais vossas filhas para que ele tenha com que saciar sua luxúria. Isso faz justamente alusão ao que eu falei. Alimentais vossas crianças para que façam o melhor que souberem fazer, que é levá-las às guerras, que as conduz à carnificina. Ou seja, os filhos da gente vão servir de bucha de canhão para os projetos desse governo desvairado autoritário. Então, aqui tem assim coisas bastante assim apelativas, assim oratórias, sabe? Lá pelas tantas ele vai querer apontar as causas, e nós estamos aqui mais pelas causas, ou seja, não só para nos deleitar, mas também para aprender alguma coisa em termos de pista, né? De qualquer forma, ele acredita que a discussão se a liberdade é natural do ser humano ou intrínseca, ele descobre como a primeira condição para essa servidão voluntária, para essa propensão, ele descobre o fato singular que entre os seres humanos, qualquer coisa, qualquer condição nossa que você tenha como natural ou inata, vontade de pensar por si próprio, vontade de fazer o que quer, vontade de ser livre, vontade de empreender, tudo isso pode ser desaprendido. Essa é a primeira tese desse escrito. Tudo isso depende do costume. Então, na verdade, um povo, né, que sempre foi servo, que não conheceu a condição da liberdade, não vai saber reivindicar a liberdade. No final do ensaio ele atenua essa tese. Lá onde ela apresenta os primeiros fatores, diz assim, rapaz, um povo que perdeu a liberdade, que foi acorrentado recentemente, que sai de um sistema democrático para um sistema mais autoritário, esse povo tem lembrança do que lhe foi tirado e tem grande motivação para reagir. Mas um povo, por exemplo, como os servos medievais, que nunca souberam o que é liberdade, quer dizer, é muito difícil lhes dizer o que eles devem buscar quando não sabem o que devem buscar, quando sua condição de servo é aquela condição de sempre, né? Acrescente-se, talvez, no nosso caso, também a falta de memória. Quando você não trabalha a memória, a geração que não viveu ditadura diz assim, ditadura, houve ditadura, né? E o próprio de la Boétie diz, rapaz, e tem muita gente que viveu sob um governo autoritário, mas viveu como se não deu notícia. Eu não sentia isso naquele tempo.
De La Boétie diz assim: muita gente, tem uns que conscientemente se resignam e tem uns que, na verdade, vivem na indiferença. Não quer saber quem está governando. Quero saber se eu estou vivendo. Eu não estou nem aí. Então, o primeiro fator para Boétie é o costume. E lá no final, ele atenua essa tese e diz o seguinte: ele diz assim: entre nós sempre tem pessoas que, embora tenham nascido escravo, ou nascido na servidão, e nunca conheceram outra coisa, qualquer outro tipo de governo, autogoverno, coisa parecida, mas alguns caracteres mais assim, sensíveis, criativos, pensadores, reflexivos, podem a qualquer momento reinventar a liberdade, mesmo nunca tendo a conhecido como condição de vida. Mas esses são alguns que não se dobram, não conseguem se curvar, que tem aquela individuação muito forte, personalidade mais forte, que normalmente eles morrem em Marte ou coisa parecida. É muito difícil eles fazerem uma diferença dentro de um povo que vive prostrado. Vocês conhecem talvez biblicamente o drama do Êxodo, né? que é o grande tema dos judeus. Um cara como Moisés, que tem uma educação diferenciada e que tem um projeto de vida alternativa, nós podemos viver melhor em liberdade, vamos sair da senzala do Egito, não sei o que tal. E o povo queria liberdade, mas depois passaram pelo deserto. E a liberdade, o que é a liberdade? A penúria. Aí deu saudade da senzala. Mas lá no Egito nós comíamos e bebíamos, mas era dado pelo patrão. E daí, bicho? Para onde você nos trouxe para a liberdade? Nós achávamos que era terra onde mana leite e mel. Mas isso não se constrói de uma hora para outra. É bem ali. É bem ali, sabe como é bem ali? Está entendendo? E o pessoal com vontade de voltar para o Egito. É muito difícil. Aí Moisés se queixa para Deus: oh Deus, eu não aguento mais esse povo. Está entendendo? É difícil. Só para, nós cristãos, nós temos toda uma pedagogia bíblica de perceber que essa questão do costume é difícil. Você sabe, por exemplo, que quando aqui a escravatura foi abolida, tu pensa que eles foram treinando os escravos para ser assalariados? Não, eles importaram as assalariadas. Alguém que já conhece o regime diferente, porque esse daqui que eles vão aprender a... Tá entendendo? Largaram. Os libertaram e deixaram na merda. Essa é a verdade. Então, essa questão da liberdade é um dado cultural. Liberdade, por mais que você diga, é um direito natural, o ser humano nasceu para ser livre, mas liberdade, tem que ser conquistada. Você tem que ter um sonho de liberdade. E o processo de efetuá-la é uma conquista. E você precisa trabalhar a sua personalidade. Eu trouxe um livro com que eu vou terminar, chamado-se do Erich Fromm, de 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial. Erich Fromm, que é psicanalista, humanista, que depois emigrou para os Estados Unidos, escreveu um livro assim, que tem tudo a ver com isso aí, e que analisa esse complexo de problemática a partir do ponto de vista da psicanálise e da sociologia. E o livro chama-se Medo da Liberdade, Medo à Liberdade. É muito interessante o que ele tem a dizer sobre que tipo de personalidade você precisa ter para poder reivindicar direitos, ser livre iniciativa, essa coisa toda. Tá me entendendo? Se você tem um caráter autoritário, não quer pensar por si próprio, não quer se responsabilizar por si próprio, isso é uma conquista, que tem a ver com um processo de individuação. Não cai do céu. Não basta proclamar a liberdade, não basta proclamar a república, alforriar os escravos. Ora, nós ralamos em tornar nossos filhos livres. E quanta dependência nós não geramos em casa? Tentando criar seres livres e... Pergunte que livros que são. É difícil, é um grande desafio. Isso vale também para nós, evidentemente. Bom, o segundo fator. O segundo fator, além desse do costume, Montaigne e Pascal diriam depois que o costume vira uma segunda pele. A cultura é como se uma segunda natureza. Tem um momento que você não distingue mais o que é natureza humana e o que é uma cultura impregnada em nós.
nós devemos nos dar conta também o quanto uma determinada cultura nacional, eu sei que é difícil falar hoje em termos generalizados, mas, por exemplo, Erich Fromm fez isso com os alemães. Mas a paz, por mais que você diga, como é que pode um povo alemão esclarecido, um povo adiantado na Europa, que produziu grandes pensadores, filósofos, poetas, eleger Hitler? Como puderam? Aí ele falou, rapaz, analise a história da Alemanha. A Alemanha é um dos povos que tem mais atraso democrático na Europa, que se unificou no final do século XIX. E o caráter do soldado prussiano, do alemão, o prussiano, o caráter altamente autoritário, militarizado, uniformizado. O que é que faz um Goethe, um Schiller, um Hegel, um Kant contra essa massa de pessoas que conviveram durante séculos no governo dos mais autoritários da Europa, que foi a Prússia? Você está me entendendo? Você tem que compreender coisas desse tipo também, o caráter nacional. O segundo aspecto, vai dizer assim, uma vez instalado a tirania, o governo autoritário, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos castrar. A nossa vontade de ser livres. A tese do de la Boétie é a seguinte, ele diz assim, imediatamente oferecem-se ao povo distrações, pão e circo neles, festas, benesses, assistencialismo social, carnaval fora da época, orgias, circos, jogos, casino. Você não entende? Tudo para tornar o povo mole. Esse é o termo que ele usa, mole. Mole. Mole no sentido assim, olha, mantenha o povo distraído, ocupado. Novela neles. Né? Ou seja, alguma coisa que os distrai. Então, o segundo fator dessa servidão voluntária é que não vivem bem demais. Você já viu o último filme? Hoje à noite tem lá na Cultura um debate. Muito bom. Programa cultural, confira a agenda cultural. Nós estamos entretidos. Você pensa em tudo, menos nos direitos políticos. Né? Lembra daquela famosa cena na Bíblia entre Jacó e seu irmão Esaú? Que dois gêmeos. Esaú nasceu primeiro. Nasceu primeiro por questão de segundos, né? Minutos. O outro já estava pegando o pé dele, no calcanhar dele. E quando o Jacó, que tinha consciência de ser o segundo e queria ser o primeiro, o Jacó queria o direito de primogenitura do irmão Esaú. Mas Esaú era um cara que só pensava em... Está me entendendo? O apóstolo Paulo disse uma vez, tem gente cujo Deus é a barriga. O que é que você vai fazer? O estômago. Esaú chega na caça, morto de fome, me dá um prato de lentilha. Só dou se você me ceder seu direito. Ou seja, um direito político por um prato de comida. Será que nunca vimos esse filme? Entendeu? Então essas são coisas desse tipo. Que esse é o segundo fator que ele diz. Ele ilustra isso com muitas coisas dos imperadores romanos, faraós. Todo mundo fez essa coisa. Mantenha o povo entretido, para não pensar o que mais nos falta nele. Nós temos tudo. Eu tenho TV a cabo, sabia? Muito bem. Tem um terceiro fator que muitos comentaristas não veem, mas eu vejo, eu acho que eu devo citar, porque os comentaristas depois citam 3 fatores, eu cito 4. Um terceiro fator que eu vejo aqui é quando ele fala da mistificação do poder. Ele cita os faraós, certos imperadores e tal, tiranos que se mostram uma vez ao ano, determinada data. Lembra do imperador do Japão, né? Um cara que você nunca vê na China, nunca vê a cara dele. Quanto menos aparece em público, mais mistificado. O povo deve achar que ele não é um de nós. Você tem que fazer raras aparições solenes, e o povo deve você ver de longe, para não perceber que você envelheceu. Tem que ser todo o trabalho, uma mistificação, uma aura do divino se cria para eludibriar os súditos, né? que gritam salve, hurrá, hurrá. Não sei se você conhece aquelas cenas lá em Guerra e Paz, que Tolstói mostra, né? o czar se mostra na sacada, e o povo as loucuras lá embaixo, aí
o czar joga assim uns biscoitos, aí todo mundo se mata lá embaixo por esse biscoito. Tolstói também é de lascar. Rapaz, esse é o terceiro. Aí vem o quarto e último no escrito, que é o mais complicado e talvez o mais profundo, porque no começo do ensaio dá a impressão que naquele estilo mais oratória, né, apelativo, dá a sensação que é de lá para cá que o povo retira, como se fosse um só homem, retira, puxa o tapete do soberano. É só não obedecer mais. Não precisa nem combatê-lo, basta desobedecer, como se fosse desobediência civil. Ninguém obedece, mas o cara cai, não tem condição. Mas no final, ele oferece uma explicação bem mais contundente. As coisas não são tão fáceis. Porque o tirano nunca reina só, o governo nunca está só. E aí ele traça um negócio interessante. Ele diz assim, sempre tem primeiro uns 5 e 6 ao redor dele. Isso é o chamado quarto fator da sustentação. Ou seja, da servidão voluntária. Vamos descobrir o que é voluntário. Ele diz assim, ao redor, na corte, sempre tem 5 ou 6 dos conselheiros imediatos que praticamente co-governam, que aconselham o cara, que estão sempre lá, na luz da sua face, dependem dos seus favores, mas que se beneficiam com as pastas que lhes são dadas imediatamente desse seu governo. Então o quarto fator é como se fosse assim, a lucratividade de servir a ele. Existe uma turma ao redor dele que, para quem é altamente lucrativo que ele se mantenha. Porque eles recebem capitanias hereditárias, eles recebem condados inteiros, eles recebem o título de Lord Chanceler. Tá me entendendo? E esses 5 e 6 têm ao seu dispor, vamos dizer, no segundo escalão do governo, tem uns 600 ao redor. E esses 600 comandam lá nas províncias, nos municípios, nos estados, comandam 6 mil. E esses 6 mil, alguns 600 mil. E cada um deles, né, os ingleses chamam isso efeitos trickle down. Trickle down quer dizer como uma cascata que cai. Você está entendendo? O cara lá de cima molha a mão de um, que molha a mão do seu homem de confiança, que vai lá embaixo. Você está entendendo? E ele sugere que existe toda uma estrutura piramidal do aproveitamento de privilégios que fazem com que, pelo menos todo esse pessoal que está de alguma forma empregada, que está lucrando com o governo, não esteja interessado por enquanto em derrubá-lo. Isso, de certa forma, eu acho que já é uma perspicácia um pouco a mais do que essas partes mais rasas no começo, certo? E em cima dessa questão, no entanto, ele deplora fortemente a condição desses lacaios, ou desses vassalos. Eles assim, no fundo, não passam de lacaios. Eles estão numa situação, na verdade, pior do que o povo. Embora o povo, na verdade, obedece e vive sua vida. Mas não precisa agradar o rei. Eles estão obedecendo e vivendo lá, na base da pirâmide. Mas quem está mais lá em cima, não apenas deve fazer o que ele manda, como deve adivinhar o que ele quer. Você está batalhando por prestígio, você tem que captar o favor do governante. E para isso você tem que realmente bajular, você tem que realmente antecipar-se aos seus desejos. Que vida é essa? Essas partes são fantásticas. Você tem que rir o tempo todo. E você tem medo mortal se alguém não já lhe denunciou, fez a sua caveira junto ao governante e alguém já está lhe tramando para lhe apunhalar nas costas. E nessa parte final que ele fala da amizade, porque uma amizade não é possível nesse sistema de tirania, desses governos que na verdade só conhecem essa forma de se organizar. Então essa é uma parte, assim, podia até ler o encerramento aqui, muito bonito. Porque eu era ele e ele era ele. Isso é mais ou menos assim, ó. E é por isso que, com certeza, o tirano não é jamais amado, nem ama. A amizade é palavra sagrada, é uma coisa santa. Só se encontra entre pessoas de bem e só existe por mútua estima. Mantém-se não tanto por benefícios, senão por uma vida boa. Não por uma boa vida, uma vida boa. O que torna um
amigo seguro do outro é o conhecimento que tem de sua integridade. As garantias que tem disso são sua boa natureza, sua boa índole, a fé e a constância. Não pode haver amizade onde existe crueldade, onde há deslealdade, onde há injustiça. E entre os maus, quando se reúnem, há uma conspiração. Não mais uma companhia. Não se amam mais uns aos outros, mas se temem. Não são mais amigos, são cúmplices. Ora, mesmo que isso nada impedisse, ainda seria difícil encontrar num tirano um amor sincero, pois estando acima de todos e não tendo nenhum companheiro, já está além dos limites da amizade, que tem como verdadeiro caráter a igualdade, e não a hierarquia e a pirâmide social. Então isso é muito interessante. Mais adiante diz, do tirano, os que são seus favoritos jamais podem ter segurança, pois ele tanto aprendeu sobre eles, que pode tudo, sem ter direito ou dever algum a obrigá-lo, fazendo da sua vontade razão. O que ele quer, ele faz, não tendo companheiro algum, mas sendo senhor de todos. É interessante que esse escrito foi depois, no século XIX, em 1885, reapresentado por um membro da Academia Francesa chamado Prévost Paradol, em Paris. E esse, eu vou fechar com essa citação dele. Ele apresenta esses 3 ou 4 fatores de la Boétie, e depois ele diz o seguinte, que é muito interessante para ver a crítica que ele faz, né? Ele diz assim, sobre de la Boétie, esse Prévost Paradol, ele diz o seguinte: esse tratado, que não é, a bem da verdade, senão um grito eloquente contra a escravidão, contra a servidão, mas que nos explica apenas em que ela consiste, e que está bem longe de nos dar a verdadeira razão de sua existência. Está bem longe de nos dar a verdadeira razão de sua existência, da servidão voluntária. Diz esse Prévost: de modo algum, com efeito, descobre a força do poder despótico, ou nos diz somente que interessa gradualmente a grande número de homens a sua manutenção e prosperidade. Há causas mais profundas nesse flagelo. E se de la Boétie percebeu ao vivo alguns desses caracteres mais gerais e mais duráveis, deixou na sombra muitos outros traços importantes de sua fisionomia. Não procurou onde começa a tirania, onde termina o poder de mando legítimo. Ou seja, ele não determinou o limite, o que faz com que um governo vire uma tirania, vire uma despotia, um despotismo. Não procurou necessário a manutenção de toda a sociedade humana. Nada disse que nos pudesse ajudar a entrever em que momento, de que modo a justa obediência ao poder estabelecido, a que uma criatura racional possa compreender e sofrer a perda do seu nome para tomar o nome vergonhoso de servidão. Em uma palavra, suscita várias questões que não resolveu. Ou seja, o de la Boétie. E então, o que é que acrescenta esse membro da Academia Francesa do século XIX em Paris? O que é que ele acrescenta? O seguinte, é a última questão que eu vou tocar. Se a servidão não era baseada, como la Boétie parece acreditar, no embrutecimento do grande número, através dos bordéis, cassinos e jogos, entretenimento, novela, e no interesse pessoal de pessoas desonestas, agrupadas em torno de um poder despótico, ela diz que essa servidão possui fundamentos mais sólidos. Quais são? Nada de completamente falso e de absolutamente mal pode sustentar-se no mundo. E é numa mistura, na verdade muito desigual, de mal e de bem, que se deve procurar a razão de todo o flagelo que dura. A obediência ao governo, é a condição inevitável e o liame indispensável de todas as sociedades humanas. E esta obediência justa e necessária que, alterada em seus traços essenciais e desviada